Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá? Lembra que eu falei no vídeo passado que um elemento químico, ele é caracterizado pelo número de prótons? Olha a pergunta aqui, ó, tá? Então, assim, a gente reconhece um elemento químico, a gente organiza ele pelo número de prótons, pelo número atômico desse elemento químico, ok? Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? Porque ele tem a mesma carga de positivos e mesma carga de negativos. Então, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons. Se ele tem 10 positivos de prótons e ele vai ter 10 negativos de elétrons. Continha de matemática, mais 10 menos 10 dá zero. Então, que ele ficou neutro esse meu átomo. Então, olha lá, o átomo é um sistema eletricamente neutro, pois o seu número de prótons, que é a carga positiva, é igualmente ao número de elétrons, que é a carga negativa. Então, é por isso que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro. Porém, como eu já disse, a gente não encontra os átomos assim, bonitinhos na natureza, não. Eles sempre vão estar juntos com outros, tá? Para se manterem em equilíbrio por conta da quantidade de elétrons nas suas camadas, tá? A não ser os gases nobres, que a gente encontra eles separadinhos. 3. Para a determinação do número de massa de um átomo, considera-se somente a soma das partículas do núcleo. Por quê? Porque a massa do elétron é tão pequenininha, é tão pouquinha que ela chega a ser desprezível. Ela não suporta, ela não ela vamos falar assim, ela nem pesa de tão pouquinha que ela é. Então a gente faz a massa do nosso átomo está concentrada toda no núcleo, tá? E corresponde à quantidade de quem? Quem está no núcleo do átomo? Os prótons e os nêutrons. Eles estão no núcleo do átomo. Esse sim tem massa e a gente consegue tirar por base alguma coisa do átomo a partir disso. Não somem os elétrons, ok? Para descobrir a massa de um átomo, a gente faz a soma de prótons e nêutrons. A pergunta 4, né? Tinha que olhar na tabela periódica o nome do elemento químico, ver o seu símbolo, olha lá, o magnésio, o símbolo dele é Mg, o alumínio, o símbolo dele é Al e o ferro, o símbolo dele é Fe. Lembrando, quando um elemento químico vier com duas letras para simbolizar ele, a segunda letra sempre vem minúscula, porque olha só, para diferenciar aqui, por exemplo, o flúor do ferro. Se ele fosse F também, a gente ia ficar sem saber, tá? Então, esse Ezinho minúsculo é o que me diferencia para eu saber que esse é o ferro. Número de prótons. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá na tabela periódica para vocês. Tirar daqui, vamos ver. Nossa, tem hora que eu não consigo fazer as coisas aqui, gente. Vamos voltar aqui no conteúdo. Voltar lá na tabela periódica que vocês vão ter na página 49, aí na apostila de vocês, tá? Olha só. Cadê? Não, aqui não. Vamos voltar aqui. Então, lá na tabela periódica que eu havia mostrado para vocês, deve ser aqui, tá? Não, não é aqui. Eita, gente, tem hora que eu fico meio perdidinha aqui para achar. Deve estar aqui. Biblioteca do professor. Será? Tá. Oxi, como que a gente não acha isso aqui? Vamos voltar tudo aqui. Então, se vocês voltarem lá na tabela periódica, tá? Vocês vão ver os elementos químicos caracterizados de acordo com aquilo que eu mostrei para vocês. Eu vou entrar por aqui mesmo e vou lá na página. Achei. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Magnésio, aqui, ó, Mg. Aqui, ó, Mg, onde ele tá, ó, ele tá aqui.
Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Pronto. Então, aqui, ó, olha lá, o Mg, ó, o símbolo dele é lá, magnésio, tá? É o Mg, aqui 12, número atômico, ou seja, número de prótons, 24,3 é a massa, porém, a gente sempre arredonda, tá? Até 0,5, a gente arredonda para baixo. Por exemplo, se fosse 24,5, você poderia pôr 24. Acima de 0,6, você arredonda para cima. Por exemplo, ó, 72,6 aqui no germânio, ó, aqui embaixo, olha aqui, meu destaquezinho aqui, ó, no germânio, ó, tá vendo? 72,6, a gente usaria 73 a massa dele, tá? Ó, 83,8 do criptônio, a gente usaria 84. O lítio, 6,9, a gente usa 7, tá? Para quê? Para ficar mais fácil para fazer a continha, tá? Porque trabalhar às vezes com vírgula confunde. Então, olha só, magnésio, 12 prótons, ou seja, 12 elétrons, tá? 24 é a massa dele. Para mim saber a quantidade de nêutrons, eu faço a massa menos os prótons, 24 menos 12, 12, tá? Então, esse A aí na tabela é a minha massa, tá? E os nêutrons, eu faço a massa menos os prótons, ok? E a minha representação, Mg, aí você colocaria 24 aqui em cima, aqui do ladinho, e o 12 aqui embaixo, tá? O alumínio, gente, cadê aqui o alumínio? Ó, 27 é a massa do meu alumínio, ou seja, a letrinha A aí da tabela, A é massa, 27. Prótons, 13. É só fazer 27 menos 13, que vai dar 14, tá? 14 é o número de nêutrons do meu alumínio. Se ele tem 13 prótons, ele vai ter 13 elétrons. Nem sempre é 14, gente, 27 menos 14. Ele tem 14 nêutrons. Não achem que a quantidade de nêutrons vai ser a quantidade de prótons também, tá bom? É errado, tá? Você sempre tem que fazer massa menos prótons para achar a quantidade de nêutrons. E o ferro? O ferro aqui. 55,8. Então, a minha massa vai ser 56. 56 menos 26, 30, tá? Então, 30 vai ser a quantidade de nêutrons do meu ferro. A massa vai ser 56, que é o A, número atômico é 26, e aqui do lado eu tenho o quê? A minha distribuição eletrônica do meu elemento químico. Certo? Até aí? Então, vamos na página 47. Se ele abrir, aí. Vamos aqui novamente. Vamos ali na correção, continuando. Será que tá compartilhando a tela direitinho? Bom, página, deixa eu ver que página que tá aqui para mim já ir direto. 47. Entre os vários isótopos, o que é isótopos? São elementos químicos iguais que possuem a mesma quantidade de prótons. Olha aqui, ó, o iodo 53, aqui embaixo, ó, tá vendo? Eles são o mesmo elemento químico, porém, e possuem a mesma quantidade de número atômico. Essa é a resposta, tá? O que são isótopos? Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, portanto, correspondem ao mesmo elemento químico. Isótopo, ó, o P do próton aqui, ó, tá? P do próton, mesmo número atômico, mesmo elemento químico. B. Compare os isótopos apresentados e indique as suas semelhanças e diferenças. Então, a gente teriam que fazer o quê? Uma comparação.
Então, eu tenho aqui o iodo, aqui ele só inverteu, tá? Ele colocou o 53 aqui em cima, que é o número atômico, e a massa embaixo. Mas a gente comumente coloca a massa em cima e o número atômico embaixo. Então, lá, a massa do iodo é 127 aqui, e essa massa aqui do iodo, 131. Então, eles têm a massa diferente. O Z é número atômico, ou seja, número de prótons, que é igual. Aqui também o P já é o número atômico que ele colocou. A quantidade de elétrons também é igual, porque a mesma quantidade de prótons é a de elétrons. E a quantidade de nêutrons é diferente. É só eu fazer 127 menos 53 dá 74. E 131 menos 53 deu 78, que foi a quantidade de nêutrons desse elemento químico iodo aqui. Certo? Era só fazer essa comparação. 6. Faça a distribuição eletrônica. Esse aqui eu vou gravar outro vídeo, tá? Fazendo por Linus Pauling e depois a gente jogando aqui nessa tabelinha. Certo, pessoal? Alguma dúvida até então? Espero vocês no grupo e qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.